Boa noite a todos. Bom, sabadão, dia 25 de outubro, né? Acabou agora aí Corinthians, quer dizer, Corinthians não, Vitória e Corinthians. Foi mando do Vitória dessa vez. É, Bom, Corinthians venceu aí, conseguimos, né? Segunda vitória consecutiva, isso aí não acontecia há um bom tempo pelo Campeonato Brasileiro, ainda mais no comando do Dorival Júnior, né? Segunda vitória importantíssima aí para o Corinthians que estava ali numa situação, ainda não tá lá das melhores, né? Mas melhorou aí muito, uma situação incômoda aí na tabela, né? Flertando ali com a zona de rebaixamento. E hoje esses 3 pontos foram muito importantes. Antes de eu passar a escalação, o que foi o jogo aí para vocês, não se esqueça. Curta o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações aí para que você receba mais vídeos como esse e quando eu postar, né? Compartilhe aí com aquele seu camarada, né? Dá essa moral aí. Bom, Dorival mandou a campo hoje aí Felipe Longo no gol, né? O Hugo Souza no jogo passado contra o Atlético Mineiro jogou, né? Tinha voltado de suspensão porque ele tinha tomado o terceiro cartão amarelo, viajou com a seleção, de todo modo ele não ia jogar aquele jogo contra o Santos, e aí quem jogou foi o menino Felipe Longo, e aí durante a semana de treinos o Hugo Souza sentiu aí o ombro, né, o ombro, o braço, não lembro agora, teve uma lesão constatada, então ele acabou aí desfalcando o Corinthians, e aí o menino teve mais uma oportunidade aí no gol, e foi muito bem, né, foi muito bem. Então, Felipe Longo no gol. Zaga veio hoje aí com Gustavo Henrique e João Pedro Choca. Matheus Bidu pela lateral esquerda. Pela lateral direita, o Dorival, durante a semana, como o Mateuzinho estava suspenso, o Dorival fez alguns testes aí e o escolhido aí para fazer a lateral direita foi o José Martinez, ele que reapareceu, né? Alegando problemas pessoais lá na Colômbia, né? Na Colômbia. Enfim, voltou, Venezuela, sei lá, agora eu esqueci a nacionalidade dele. É, não, é Venezuela. Voltou e aí fez a lateral direita. Tivemos ali Ranielli na volância, né? Ranielli. Tivemos o retorno aí também de Carrilho, né? Voltando depois de 2 meses e meio de lesão. Foi relacionado e foi escalado já como titular. Breno Bidon, então tivemos Bidon, Ranielli e Carrilho fazendo o meio de campo ali, a volância. Mais à frente, o Rodrigo Garro armando o jogo de meia. E na frente tivemos Yuri Alberto e Memphis, né? Foram essas as escolhas do Dorival. Bom, o jogo ali inicialmente, né? Muito truncado, muito faltoso, muito estudado pelas duas equipes. O Corinthians muito confortável ali em relação à pressão do Vitória, né? Que na verdade o Vitória estava muito pressionado para sair da zona de rebaixamento, precisando pontuar, jogando em casa, aquela coisa toda. E o Corinthians soube administrar isso muito bem, né? Tanto que teve boas chances no primeiro tempo de poder abrir o marcador aí, porém faltou efetividade, né? O Vitória ficou menos com a bola, mas a proposta do Vitória jogando em casa foi de jogar no contra-ataque, porque o Corinthians dominava as ações aí, né? Posse de bola e tudo mais. Porém, o Vitória não tinha muita eficiência também. E o Corinthians não quase nada. O Corinthians teve 2 chances ali no primeiro tempo e foi só. Bom, aos 41 minutos, né? Esse é o lance derradeiro aí do primeiro tempo. O Garro serve o Bidu, ele finaliza em cima ele, né, tenta finalizar pro gol, ela bate no zagueiro, ela volta nele ainda, e aí na sequência do lance, cara, pô, o goleiro veio sair na abafada, né? O goleiro que era o reserva, porque o titular sentiu o joelho aí, a lesão. Ele, em vez dele bater cruzado, tirando do goleiro, sei lá, cara, não, ele chutou em cima do goleiro, não tirando os méritos, foi uma baita de uma defesa do goleiro do Vitória, né? Foi uma defesaça queima-roupa, mas faltou, claro que qualidade e frieza ali pro Bidu abrir o placar. E aí, cara, no primeiro tempo, depois de todos esses lances ali de falta, o Corinthians tocando a bola sem criatividade, o Vitória vindo nos contra-ataques. O Vitória vinha muito melhor ainda nos contra-ataques, né? Teve mais chances assim de finalização, não tão claras, mas teve.
E aí tivemos 5 minutos de acréscimo aí no primeiro tempo e foi isso. O primeiro tempo não é. Teve os 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo. E aí o jogo seguiu até os 50, né? Aí aos 47 minutos o Bidon ele rouba a bola, ele toca pro Memphis, aí o Memphis de letra devolve no Bidon, e o Bidon, cara, ele serviu o Yuri Alberto, ele avançou um pouquinho à frente, e aí nessa que ele avança na frente, os zagueiros já ficaram para trás, o goleiro vem saindo, ele limpa o goleiro, tira do goleiro, e na hora de finalizar, de ganhar o 10 depois de tudo isso, ele chutou pra fora, cara, pra fora. É inacreditável os gols que o Yuri Alberto perde, cara, pelo amor de Deus. Eu gosto desse jogador, mas não dá os gols que ele perde. Aí depois, na sequência do lance lá, foi assinalada lá a posição de impedimento. Mas não pode perder, cara. Impedido ou não, você tem que fazer. Porque se não tivesse impedido por um pé, era o gol que já abriria o placar. Se tá impedido como realmente estava, beleza, mas fez, entendeu? Não, aí ele me perde o gol. Um gol feito daquele ali, sem ninguém lá no gol. Pô, limpou o goleiro, olhou o gol, olha pra frente. O goleiro não vai dar um pulo de pegar o C, não. Pô, gol vazio, o cara errou. Aí não dá, né? Pelo amor de Deus. É nessas horas aí que a gente realmente precisa de um atacante, cara. Porque o Yuri Alberto, ele oscila muito. E a fase ruim dele parece que é maior do que a fase boa, tem hora, tá louco. Aí, beleza. Aí depois disso daí, sim, o jogo continuou lá e acabou. Aos 50. Pro segundo tempo, o Corinthians não teve mudanças, né? Veio com o mesmo time que iniciou o jogo. Aos 16 minutos do segundo tempo, o Dorival tirou o Carrilho e entrou o Charles. Aos 22 minutos, o Garro cobra uma falta na área, a defesa afasta, ela sobra no Martínez e o Martínez de novo, mais uma vez, ele pegou de primeira, bateu ali meio que uma trivela com força, o goleiro fez mais uma defesaça e mandou para escanteio. 34 minutos, aí nós tivemos um lance capital aí também do jogo. O Bidon já tinha amarelo. Ele foi, na sequência da jogada, ele disputou a bola com o zagueiro lá. Só que aí ele até cometeu a falta, porém ele deixou o pé no joelho do cara lá, né? E aí, como ele já tinha amarelo, levou o segundo, acabou expulso aí. Corinthians com 10 em campo, né? E aí eu pensei, pô, agora lascou, velho. O empate tá de bom tamanho, né? Porque jogando fora de casa com a menos, o empate não é ruim, não. E aí, aos 36 minutos, o Dorival tirou o Yuri Alberto e colocou o André Ramalho, né? Foi aquele pensamento de fechar a casinha, porque com um a menos agora, e o Yuri Alberto não estava fazendo nada no jogo. 41 minutos, o Garro cobrou o escanteio, o goleiro afastou ali, subiu junto com a defesa, né? Ela sobrou no Memphis, o Memphis rolou pro meio da área, e aí o Choca finaliza, né? Finaliza o goleiro de novo, faz uma defesa, ela bate nele assim, sobe, e aí nessa daí o Charles está lá, ele testa ela firme, forte, ela ainda bate no travessão, pinga na linha e entra, e aí o Corinthians 1 a 0 com um jogador a menos, quase no fim do jogo. Excelente resultado, né? 43 minutos, o Dorival tira o Memphis e Garro, colocou Guinegão e Angileri, os dois entraram aí, né? Guinegão para dar um ar novo ali pro ataque, né, em velocidade, e o Angileri para ajudar na parte defensiva. Aos 44 minutos, o Vitória levantou uma bola na área. O atacante, cara, cabeceou a queima-roupa ali, e o menino lá, Felipe Longo, fez uma baita de uma defesa em cima da linha. Ele com o pé afastou a bola, né? Nas imagens deu para ver que a bola ultrapassou um pouquinho a linha, mas ela não ultrapassou inteira, né? Inclusive foi dito na narração que o lance não foi conclusivo para quem assistiu pela TV, mas o VAR tem uma câmera exclusiva da linha do gol. Então se o VAR não chamou, gol legal. Depois disso daí, e aí, pô, essa daí foi a defesa que valeu os 3 pontos, né? Porque poderia ter sido um empate do Vitória com certeza. E o goleiro evitou. Tivemos 7 minutos de acréscimo depois disso e o jogo continuou com aquela pressão do Vitória, levantando bola, faltas e tudo mais, mas o Corinthians conseguiu aí, foi guerreiro, segurou o empate com um jogador a menos. Agora o Corinthians é o 9º colocado com 39 pontos. Um jogo a mais do que o Vasco, que joga hoje ainda, se eu não me engano. E aí o Corinthians pode ir a 10º, né? Mas
digamos que o Vasco não vença, perca para o Red Bull, aí a gente dorme lá na nona colocação, né? E o que é muito bom. Dá até para sonhar aí numa vaga para Libertadores direto se o Corinthians continuar pontuando, conquistando vitórias e, e o brasileiro ao final pode se tornar um G6 aí, muito pelos campeões da Libertadores, é, Copa do Brasil, entre outros. E aí, pô, importantíssimo. Mas assim, no geral, o jogo foi um jogo muito truncado, cara. Muito truncado, muito faltoso. Tanto que teve mais de 10 cartões amarelos. O Bidon foi expulso. A qualquer hora alguém do Vitória podia ser expulso, ou até do próprio Corinthians, porque muita gente tinha amarelo. Mas hoje deu certo isso daí, né? O Corinthians jogou ali com a alma de Corinthians mesmo. Um a menos, maior dificuldade, fora de casa e conseguiu esses 3 pontos importantíssimos para a sequência aí. Agora faltam 8 rodadas, né, para acabar o brasileiro para o Corinthians. Tem times aí que vai faltar 10, 9 e outros 8, assim como falta para o Corinthians. Importantíssimo, né? É... Bom, dito isso, quem jogou bem, na minha opinião, o goleiro, Felipe Longo, muito bem. Gustavo Henrique, muito bem. Agora sim, uma coisa que eu achei, cara, pô, o Garro não é mais o mesmo, tá bom, cobrou lá o escanteio que originou o gol, mas o Garro vem errando muitos passes, muita coisa, cara, desde que ele voltou de lesão, sabe? E, pô, faz falta ali pra gente esse jogador todo que ele é, né? Porque quando ele veio lá do Tajeres, ele jogou muita bola, foi o jogador mais importante do time. Claro que depois veio o Memphis, veio o Yuri recuperou a boa fase, mas ele foi importantíssimo. E a gente espera que ele se recupere aí, volte a jogar em alto nível, acertar passes, ser mais efetivo como ele que a gente sabe que é. Outro cara é o Yuri Alberto, né, que tá numa fase horrível, foi muito mal no jogo hoje, eu achei. Outro cara que foi muito mal no jogo hoje, Carrilho, mal, mas a gente até entende porque ele tá voltando de lesão agora, mas errou muitos passes, errou muita coisa fácil ali, perdeu umas bolas ali que não dava para perder também, por desatenção, ritmo, enfim. Raniel bem demais, marcou muito o jogo inteiro. Martins foi bem também ali, improvisado na lateral direita. Claro que algumas ali passaram por ele, né? Porque ele não é o jogador que faz a lateral, mas fez, improvisado hoje foi bem, não comprometeu. Bidu muito bem, eu achei. Sofreu bastante faltas, fez bastantes desarmes, criou bem ali no ataque. Claro, faltou ali a qualidade para fazer aquele gol que ele perdeu, né? Incrível, sozinho com o goleiro, mas a gente ainda dá um desconto porque na verdade, não era pra perder, né, ô Bidu? Vamos melhorar aí. E, cara, Memphis jogou bem também hoje, eu achei, na minha opinião. Foi muito bem, né? E... Mas, infelizmente, o time do Corinthians estava muito espaçado, parecia que ninguém estava perto de ninguém. Então ficou meio difícil de conectar, contra-ataque, fazer lances mais contundentes aí para cima do Vitória. Mas no geral foi um bom jogo aí do Corinthians, né? Os 3 pontos no fim são o que importa e o Corinthians conseguiu e é muito importante. Bom final de semana a todos vocês. Até o próximo pós-jogo, onde eu vou estar trazendo aí a análise do jogo. E é isso. Fiquem com Deus. Bom final de semana.